Mas a gente está aqui para falar sobre um livro maravilhoso, que é o maravilhoso Mágico de Oz. Ô, Lu, quanto tempo que a gente via, né? Minha versão é essa. Dá para ver? Então eu vou começar. O Mágico de Oz, ele foi publicado em 1900, né? Estava acontecendo muita coisa no mundo, né, nessa época. O que estava acontecendo no mundo? Muita coisa. Para você ter uma ideia, essa data é a data que Freud lançou a interpretação dos sonhos, né? Que é uma obra muito importante para a psicanálise, para entender o inconsciente. É um divisor de águas aí, né? E por causa dessa obra, ele conhece o Jung, que a gente vai fazer bastante análise simbólica através do Jung. Sim, com essa ótica. Sim. E lá no meio oeste, só para vocês terem uma ideia, o meio oeste, onde tem o Kansas, Nebraska, era onde o L. Frank Baum vivia, nasceu. Ele era de uma família rica, né? Ele já tinha se casado e ele gostava de contar histórias para os filhos dele. E por ele inventar as histórias para os filhos dele, ele também escrevia histórias. Sim. Ai, minha tia entrou, ai, que bonitinha. Tia Nilza, oi! Você está falando de contar histórias, contar para sua tia também, o nome Oz, né? Lembra que eu falei para você que eu descobri que assim como Tolkien também, né, contava história para os filhos e tal, e ele estava contando assim para as crianças em volta dele sobre uma garotinha que tinha tido a casa levada por um tufão e levada por uma terra, levada para uma terra distante. E aí as crianças perguntaram: mas que terra? Como é que se chamava essa terra? E aí ele olhou para cima da mesa e tinha uns arquivos, umas pastas de arquivos com letras A, B, C, alfabéticas. E aí quando ele bateu o olho, ele viu o O e o Z. Daí ele respondeu para as crianças: Oz. A terra se chamava Oz. E aí ficou no livro com esse exatamente. Nome. E eu falava, o que é Oz? OZ? O que é isso? Que simbologia é essa? Em que livro está isso? E isso foi por acaso, não é verdade? E pegou o nome Oz, né? Sim. Parece uma coisa misteriosa. Então, só para voltar à contextualização, gente, não tinha carro nessa época, não tinha trator agrícola. O meio oeste, ele vivia de plantação de milho, de trigo, e as pessoas viviam precariamente. No entanto, no final do século XIX, eles já faziam a mineração. Então, eles encontraram reservas de petróleo, de gás, certo? Os balões de hélio, né, já existiam, porque o avião ele só vai ser inventado e testado em 1903, 3 anos depois. Então, é uma época muito, assim, muito brilhante do ponto de vista das descobertas, né? O Einstein vai escrever e publicar a teoria da relatividade em 1905. Então, coisas brilhantes, é um salto, né? É um salto que, assim, é comparável ao salto da agricultura da humanidade, né? Porque a gente vai sair da tração de animais para a tração do motor. A gente vai descobrir a física, da física clássica para a física da relatividade, da quântica. A gente vai descobrir que existe inconsciente, né? O homem vai começar a ser revisitado. E o Baum era um cara extremamente fora da caixinha, né, Rê? Que você descobriu essa. Muito fora da caixinha. Imagina só, ali no meio oeste, gente, o pessoal caçava búfalo, exterminava índio, aqueles filmes de velho oeste que a gente conhece, né?
E obrigada, Ronaldo, pelo seu prestígio aqui no canal. Muito obrigada. Será que ele consegue ver nós duas agora? Você consegue ver a Rê e eu aqui na telinha? Ele está aqui conversando. Enfim, e Hollywood, por exemplo, vai ser fundado apenas em 1908, Rê. Para você ver, então, o salto é enorme, né? É o salto do cinema. Vai se criar a sétima arte, né? Que é o cinema. Sim. E, sim, as duas. Ele falou que ele está nos vendo. Então, espero que tenha todo mundo vindo para o protagonismo, né? Porque lá no meu não estava conseguindo. Mas aqui a gente consegue, tá tudo certo. Um dia a gente tem que se encontrar no físico e aí eu vou te explicar que botão que você clica, tá bom? Caminhos novos sendo aprendidos, né? Bora lá, Lu. Tá bom. No começo do século XX. Esse é o contexto do início do século XX, né? Que é uma revolução assim imensa em todas as proporções. Uhum. De um centro agrário que puxava, que trabalhava com tração animal, plantava milho e trigo para as descobertas de jazidas de petróleo, de gás natural, de hélio, porque eles faziam aqueles balões enormes, e o Mágico de Oz é um baloeiro, né? Um balonista. Sim, que era uma coisa comum na época, né? Assim, essas incursões pelo ar, nos balões, isso aparece muito. E olha só a curiosidade aqui que eu também peguei, Rê. O Kansas, né, como eu falei, a gente tem aquele estereótipo, mas que realmente aconteceu aquele extermínio indígena, né? Que são os desbravadores do meio oeste, né, indo para o oeste. E os índios que moravam lá chamavam Kansas. Por isso que o estado é Kansas. Olha. E Kansas quer dizer povos dos ventos do sul. Que legal isso, hein? Sensacional. Tudo a ver com o contexto, né? Do ciclone. Tudo Sim. Kansas é o estado do ciclone. Cyclone State. Uhum. Né? É o apelido do estado. Uhum. E o ciclone, ele tem uma simbologia, né? Já para a gente começar. Sim. Quem nunca viu ou o filme ou o livro Mágico de Oz? Porque aí a gente contextualiza todos vocês. É uma menininha, a Dorothy. Não, para mim, né, que a gente ficou o maior debate, né, Rê? Para mim é uma menina de até 7 anos. Para mim também, é como ela é desenhada, né? O primeiro livro, inclusive, tem uma menininha bem pequena, na primeira infância. Sim. Esse livro tem as imagens originais, né? Da primeira edição. Essa é a menina. Vocês estão vendo? Essa é a menina. Sim. É uma menina doce. Ela não tem 12 anos, ela não tem 16 anos, como no filme. É uma menina da primeira infância. Uhum. Né? Vocês vão procurar o Mágico de Oz no Google e a pessoa vai falar que a Dorothy tem 16 anos, tem 12 anos, e não tem nada disso. É uma menina da primeira infância. E a Dorothy, ela é órfã, né? E ela é cuidada, né, pela tia Emily, e pelo tio Henry, que são 2 idosos. Eles são pessoas abatidas, simples, sisudas. E é muito lindo o jeito que o Frank descreve esse primeiro cenário, porque ele escreve realmente como o estado era, né? É um estado desértico, cinza, e aqueles idosos responsáveis por ela. E ela como único motivo de risos, né? É o Totó, que é o cachorrinho. Sim. Então,
eu sentia que ali se abordava até uma depressão na primeira infância. Porque imagina você perder os seus pais, ter de morar com tios, os tios de cara fechada, sem brincadeira. E são passagens, gente, que é assim. Deixa eu ler uma passagem aqui para vocês. Tia En ficava tão surpresa, tia En é a senhora que cuidava dela, ficava tão surpresa com as risadas da menina que soltava um grito e punha a mão no coração toda vez que a voz doce de Dorothy chegava a seus ouvidos. Olhava para a menina e se admirava por ela ser capaz de encontrar motivos de rir, porque eles não riam, né? Aí tem outra parte que fala: tio Henry trabalhava duro da manhã à noite e não sabia o que era alegria, era melancólico. De uma longa barba até as botas rústicas, estava sempre sério e solene e raramente falava. Era Totó que fazia Dorothy rir e foi quem evitou que ela crescesse tão triste quanto todo o resto que a rodeava. Então, esse é o contexto inicial dessa menina, fragilizada pela perda dos pais, no ambiente pobre, porque eles não tinham muitas posses, né? Então, falam, né? Porque lá é o estado do ciclone. Então, Frank Baum fala aqui que eles não tinham um porão para se protegerem do ciclone, que era um buraco, e eles viviam todos num cômodo só lá na casa, né? Tendo de dividir o mesmo ambiente. Então, era esse o contexto inicial da menina. E, de repente, vem o ciclone, né? E o que é o ciclone? Aí eu fui no dicionário de símbolos, né? A gente recorre ao símbolo. Claro. Porque existe realmente esse fenômeno. O ciclone, ele é, para os indígenas americanos, que eram da região, o furacão é a revolta dos 3 elementos: ar, fogo e água, contra a terra árida. Seria uma liberação de energias cósmicas. Após sua passagem destruidora, a Terra iria restaurar a vida num sentido mais amplo, em um ciclo diferente. Então, ela vai viver toda aquela aventura, né, Rê? Para voltar diferente. Sim. Então, a gente conversou longamente sobre isso, né? E para mim, eu interpreto muito isso como o grande símbolo da jornada do herói. A Dorothy é uma heroína, né? Ali descrita como uma criança e tudo mais, mas ele tá todos os elementos da história representam nós mesmos ou representam a própria Dorothy, né? E eles se relacionam com ela de forma que ela consiga retornar para casa mudada. E aí você estava falando do ciclone, inclusive, né, do tornado, dessa movimentação, porque é justamente isso, né? Ele é um símbolo de mudança. Quando ele passa, tudo muda. E a coisa assim de que era o momento, quando a gente pensa na jornada do herói mesmo, né? No Luke Skywalker, eu lembro muito dele, né? Do Star Wars, ou mesmo o Frodo. São aquela coisa assim, que o herói está naquela situação que a coisa precisa mudar, ele precisa mudar desesperadamente, mas ele não sabe como, de repente, plum, acontece alguma coisa, e aí ele muda, ele é transportado para um outro universo, ele faz uma travessia aí. Isso acontece com a Dorothy, né? Ela esse ciclone é o símbolo da mudança mesmo, ela tem que ser inserida num outro universo para fazer essa jornada, para voltar de um modo diferente. E aí nas simbologias todas, porque o Baum, ele era teósofo, né? Então, a sogra dele também era por muito tempo, depois ele também se juntou à teosofia. Então, muitos dos preceitos e ali muitos dos símbolos têm a ver com essa visão da divindade de forma como um todo, né?
Imagina, muito maior. Imagina você ser teósofo no meio oeste americano no final do século XIX. Esse cara era muito estranho, né? E assim, além de ser estranho e corajoso, ele era inteligentíssimo, porque eu fiquei encantada com o livro. A Lu que me incentivou a ler, né? Porque eu não conhecia assim a literatura mesmo, eu conhecia o filme, aquela coisa toda, mas o livro eu não tinha lido. E aí eu fui ler e eu me apaixonei perdidamente, porque ele escreve de uma forma tão simples, tão concisa, mas tão profunda. Esse livro é cheio de símbolos, cheios. Os três companheiros da Dorothy, o próprio Totó, cada um deles está imbuído de um monte de significados, né? A gente estava falando agora da... Não sei se todo mundo que está acompanhando já leu, mas se não leu ainda, mesmo que a gente vá dar alguns spoilers durante a conversa, né, Lu? Porque gente, desculpa se a gente der spoiler, mas infelizmente faz parte da análise também do livro. Mas mesmo assim, vale muito ler, porque cada vez, por exemplo, se eu for ler esse livro de novo, eu vou encontrar 1000 outras coisas que eu não tinha visto. Se eu for ler pela 4ª vez também. Então, não importa se você já conheça a história, vá ler que você vai encontrar em cada detalhezinho muitos significados, muito, 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 muito. Por exemplo, Lulu, quando ela chega lá na Terra de Oz, a gente estava falando, né, que a casa cai justamente cai em cima da bruxa do leste. Então, e aí a gente estava pensando nas bruxas, porque lá não são fadas, né? É a bruxa do norte que ela encontra primeiro, daí ela mata a bruxa do leste, daí tem a bruxa do sul e tem a bruxa do oeste. São todas bruxas, mesmo que essas duas primeiras sejam bruxas boas, né? Ela até quando pergunta para a bruxa do norte, que ela se apresenta como bruxa, ela fica com um pouco de medo de conhecer uma bruxa pessoalmente. Depois ela mesmo reconhecida ali pelos Mantikins como feiticeira. Exatamente. Então, o bruxo e a feiticeira não tem maniqueísmo, né? Ele sai desse maniqueísmo do bruxo é do mal e fada é do bem. Sim, Nesse livro não existem fadas. Não existem fadas. Existem bruxas boas e más. E a gente viu essa interpretação das bruxas como uma cruz mesmo. Então, a gente tem o norte, tem o sul, tem o leste, tem o oeste, e cada um deles tem um significado. Então, se você pensar nessas leste e oeste, você tem uma horizontalidade que tem a ver com a matéria, né, com essa parte da gente que é corpórea. Se a gente pensar na verticalidade, a gente tem uma conexão com o divino, com o sagrado, com o que é de melhor, com o seu self mesmo, aqui, né? Então, inclusive as boas, né? As bruxas boas. Sim. E aqui as bruxas más. Sim. E ela sai do leste para o oeste, né? Ela vai nos tijolos amarelos até Oz, que fica no centro do reino. Sim, que tem uma cor específica, que vai ser importante depois comentar das cores. Aí ele faz uma barganha, o Oz faz uma barganha com o grupo, né? Com a Dorothy e os 3 companheiros. Eles têm que ir para o oeste. Lá eles vencem o desafio, né? O desafio é a bruxa que está no oeste. Aí eles voltam e vão para o sul. E terminam. Existe um relato daqui, mas é um relato indireto, né? Sim, ela não vai para o norte. Ela escuta histórias do norte. Sim, porque ainda não era o momento também, né? Porque como a gente estava comentando antes, é uma questão de... né, uma elevação ainda que não estava ainda no patamar da Dorothy, que ela já tinha feito, essa jornada já era uma grande coisa, né? Mas sabe o que eu estava pensando, Lulu, que eu queria muito contar para você, que é bom não dando tempo, que quando a casa cai, né, em cima da bruxa do leste, já é a primeira vitória para ela. Eu fiquei pensando, nossa, mas a casa caiu exatamente em cima da bruxa. Se a gente pensar na relação das bruxas e na relação de todos os elementos da história como instâncias dela mesma, né? Essa parte da corporeidade, da materialidade, é uma das... Ela precisa vencer, ela precisa superar para ela conseguir entender de um outro jeito a vida e evoluir, né? Emocionalmente, psiquicamente, nessa jornada dela. Mas o que fez essa casa cair exatamente e matar a bruxa do leste, que é a primeira
é uma instância dela, né? Pensando... Eu entendo assim, Rê, né? Agora, nesse momento, daqui a 10 anos, eu posso te falar outra coisa diferente, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 2 meses, lendo o mesmo livro. Eu entendo que ela estava passando por um processo, vamos dizer assim, se fosse uma menina real, com uma depressão, né? Que ela estava passando por um processo muito difícil, que ela não estava conseguindo acessar ferramentas na família dela, ao redor dela, para superar aquele obstáculo interior dela, e ela começa a fantasiar, né? Então, todo esse imaginário, né, que acontece, dela matar, dela vencer, fortalece ela internamente para ela conseguir viver a vida que ela precisa viver no mundo real, no mundo de Kansas, onde ela é criada como uma menina pobre e órfã no começo do século XX. Sim, 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 sim. A casa, em nenhum momento, a casa ela tá no centro do furacão. Ela não é despedaçada, né? Então foi tudo levado suavemente. Houve um processo como se fosse um processo interior magnânimo para levar ela para uma outra instância. Quando a casa cai, ela já vira uma bruxa poderosíssima. Bruxa naquele reino é quem tem a sabedoria, quem sabe fazer as coisas. Então, quando ela mata aquela bruxa, porque as bruxas más são as bruxas que escravizam, quer dizer, tiram seu livre-arbítrio, não deixam você ser livre. Então, os habitantes, que eram todos anões, né, com cores específicas, né, também tem as cores específicas dos pontos, né, Sim. que também é super simbólico. Então, ela começa no leste, certo? O leste, a cor dos habitantes, eles só vestem azul. A casa é azul, a cerca é azul, as roupas são azuis. O azul em inglês quer dizer blue. E blue, para eles, é uma coisa triste, né? O blues é uma música mais triste. Né? You are blue, você tá triste. Então, eu já faço essa conexão com o estado espiritual dela. E o ar, ele é muito etéreo, é como se fosse espiritual também, porque não é alguma coisa que você consegue ver, né? Você consegue até tocar se você coloca encher uma bexiga, né? Mas é uma coisa não palpável, né? Você respira, Então, ela vai pelo ar, pela base, né? Que é a respiração dela. É a base, a respiração é a base de todos os seres vivos, né? Ela vai para o leste é o nascer do sol, o leste é o nascer do sol, e ela faz essa jornada do nascer ao pôr do sol, que é a jornada do herói, que aparece em várias culturas do mundo. Em várias outras histórias. Hércules. Todos os Jesus até. Jesus. Então, Lulu, mas assim, isso que é bacana dos livros, né? Porque eles te possibilitam várias leituras e até desleituras, né? E tudo tá certo, porque cada um tem a sua interpretação, e isso é muito legal, isso é muito bem-vindo, né? A leitura que eu fiz dessa coisa dela matar a bruxa, primeiro, assim, voltando a essa coisa do ar que você falou que é tão bacana, eu estava vendo os elementos, e aí esse ar em movimento tão acelerado e tão intenso e tudo mais, né? Ele diz de processos mentais em expansão. É como se tivesse desvendar, como se oferecesse um desvendar de segredos, né? E o desenvolvimento de habilidades psíquicas,
Então, para um olhar mais esotérico, né? E aí, quando ele fala assim, ó, os ventos do sul e do norte se encontraram onde estava a casa. Quer dizer, justamente nesse eixo aqui que os ventos se encontram e elevam. Mas o que me chamou a atenção, e é essa leitura que eu falei para você que eu achei bem legal, para mim foi uma coisa tipo, eu acho que para mim foi assim. A Dorothy, no momento que ela estava dentro da casa e a casa simbolizando ela, o self, né, ela mesma e tudo mais, tem aquele tudo lá fora tá agitado e tá, né, que pode, claro, colocar medo em qualquer um, e ela consegue em algum momento vencer esse medo, até disse, olha, ela conseguiu dominar o medo, daí ela se deitou e dormiu. Tem um momento que ela senta, um pouco antes desse momento, ela senta no chão da casa e fica ali observando. Olha só que interessante. Mas as horas passavam e nada de terrível acontecia. Então ela parou de se preocupar e resolveu esperar calmamente e ver o que o futuro traria. Para mim, foi essa calma e essa aceitação daquela mudança, daquele movimento, daquela coisa psíquica, espiritual e todo aquele, né, do furacão, aquele rebuliço todo, a aceitação fez com que ela matasse a primeira bruxa. Deram força para que a casa caísse exatamente em cima daquilo que era um dos pontos que ela precisava dominar nela mesma. Rê, desculpa, sabe esse movimento? É uma coisa sua, porque que você fala muito de chakras, esse movimento ascendente é o quê? É a Kundalini, né? Sim, É a olha Kundalini. que você... Nossa, sensacional, Lu. Muito legal, isso mesmo. Não tinha visto por esse lado, mas pode ser mesmo, é um movimento em espiral, né? Justamente, é um movimento em espiral. E ela é uma menina, durante toda a saga, né? Durante todo aqui o percurso, ela é uma menina muito tranquila, né? Ela é uma menina muito sensata, ela se mostra muito adulta, né? Madura, né? Ela tem uma Madura, maturidade. ela se mostra. Então, ela tinha que superar isso através de uma civilidade, né? Ela mantém a civilidade. Sim, sim, o tempo todo, inclusive, né? Até quando pedem para ela matar, que é o Mágico de Oz faz essa barganha que você falou, ela se recusa, assim, porque está dentro de uma ética, né? Dentro de uma civilidade aí que para ela eram fundamentais. Inclusive Sim. por acidente que acontece, mas depois a gente fala disso, né? Eu acho assim, ela só conseguiu por ser um acidente, por ser inédito, por ser uma inocência. Né? A inocência dela trazia muitas coisas positivas naquele ambiente, né? E porque a bruxa, ela tinha sabedoria, mas ela queria usar o outro. Tanto é que quando a bruxa do oeste, existem dois momentos aqui da bruxa do oeste onde eles vão enfrentar. E ela manda aqueles bandos, né, de animais. Sim, os 40, né? 40 lobos, 40 corvos. Sim, ela fala: eu não quero, nenhum presta para trabalhar, nenhum me é útil, mate todos. Aí, num segundo momento, ela pede para matar todos e deixar o leão, porque vai ser o cavalinho dela. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, ela usa o poder, a sabedoria, para manipular e escravizar o outro. E a menina é mais poderosa porque ela é inocente, né? Ela só quer voltar. E é muito engraçado, porque tem todo esse contexto inicial, né? Da tristeza, da pobreza, da orfandade. E ela, desde o início, ela fala: eu quero voltar para casa, né? Ela tem essa resolução. Então, é aquela interpretação que eu te falei. Se ela não quisesse voltar para casa, aí era uma coisa de psicose, né? Quebrou o princípio da realidade. A menina não quer
ela nunca mais vai querer ver um espantalho como um objeto inanimado, ela só quer ver o objeto animado que ajuda ela. E todos nós precisamos do princípio da realidade para a gente viver. É um equilíbrio, né? Entre a fantasia, o mundo dos loucos, dos sonhadores e o mundo real, né? O mundo das limitações, da falta, da escassez. Então, a roupinha dela, que era a única roupinha provavelmente que ela tinha, era a roupinha que indicava que ela era bruxa, boa, naquele reino, porque era azul e branco. E todas as bruxas usavam branco. Isso é sensacional, não é? Nossa, desmistifica tanto, né? Essa coisa de que todas as bruxas usavam do mal, branco, do bem, essa coisa dicotômica, né? Dualista. É muito legal isso. Isso já é genial. Só essa sacada aí já é genial. Sim. Né? E assim, então, aquele é o processo dela do amor próprio, né? Deixa eu ligar aqui um pouquinho. Aqui tem um momento que é no final do livro que eu li para você, Rê, e me partiu o coração. É mesmo? Qual foi? É esse momento aqui que ela já estava na última bruxa, né? Porque ela faz esse movimento. E aí ela vem para cá porque ela quer ir embora para casa, né? Desde o momento que ela pisou lá em Oz. E ela conversa com essa bruxa. Ela fala assim: meu maior desejo agora é voltar para o Kansas, pois minha tia Anne, com certeza, deve estar achando que alguma coisa terrível aconteceu comigo. E que talvez isso a obrigue até a vestir luto. A não ser que a colheita deste ano seja melhor que a do ano passado. Senão, não sei como o tio Henry irá se arranjar. Ou seja, ela duvida que os tios vão vestir luto por causa dela. Caso a colheita seja boa, pode ser que não vistam luto. E mais a importância dela na vida deles, né? Exatamente. Então eu percebo muito isso, de que as coisas lá nesse mundo de Oz a empoderam, né? Ela já começa como uma bruxa. Aí ela matou, né? Ai, gente, desculpa, dei spoiler. Mas é um lugar assim de. Ela vai entendendo e aceitando aos poucos, né? Ela em nenhum momento ela se sente. Ela é assim, nossa, como você é poderosa, como você consegue. Né? E os companheiros, por mais que eles tenham ganhado coisas, eles querem ficar junto dela. São amigos dela. Então ela sente falta de companhia também, né? Sim, mas tem a ver com pertencimento também, Lu. Cada um deles, esses três, né? Eles também encontram depois o seu lugar de ficar, o seu próprio lugar. Eu pertenço a esse lugar. Eu me identifico com ele, é aqui que eu vou ficar. E ela também, ela entende que isso é só uma jornada e que ela tem que retornar. E ela quer retornar, né? Isso que é mais bonito, porque ela sabe que ela está diferente também, que as coisas vão ser diferentes. E as coisas aqui apontam, né? Eu não li os outros 12 livros do Frank, né? Tem 12 ou 13 livros que são a continuação desse original. Mas aponta que a tia Anne, quando vê a menina, exclama: minha querida menina, e aperta a garotinha em seus braços e cobre seu rosto de beijos. De que parte do mundo você está vindo? Ah, da terra de Oz, disse Dorothy sério. E o Totói aqui está também. Como me sinto feliz por estar de volta à minha casa. Então, o estado, o espírito dela é renovado, né? Sim. Acontece um upgrade, né? Acho que sim, acho que é bem por aí, né, Lu?
E aí eu queria também dizer, nossa, eu acho que essa 1 hora não vai ser suficiente para falar de tantas coisas, né? Mas o que eu acho que também seria legal a gente falar das cores, né? Já que a gente está trazendo tudo para esse nível simbólico, né? Que é uma interpretação muito, muito bacana de se fazer. Se você pensar na estrada de tijolos amarelos, o amarelo, e pensando nos chakras de novo, né? Eles simbolizam aqui o plexo solar, né? Que é o lugar onde você tem essa força e essa energia da movimentação, da busca, da conquista, da sua expressão no mundo, de caminhada mesmo, né? De jornada. E é uma estrada de tijolos assim muito longa, né? É um trajeto longo que eles fazem para chegar no verde. Se você pensar aqui nos chakras também, né? Você tem o plexo solar, que é o Manipura, depois você tem o Anahata, que é verde, que é uma coisa de cura, né? Que tem essa energia de cura, é um lugar e uma ação de curar-se e curar o outro, né? Então tem esse percurso que é muito bonito da gente olhar também. Inclusive, você que me chamou a atenção para isso também, Lu, quando você falou que o Mágico de Oz é um farsante, né? Eles estão ali todos, né? Os 3, os 4, né? Contando com ela, querendo tanto encontrar com ele para ele dar coisas. E ele é um grande farsante, né? Ele é uma farsa, ele é uma ilusão. Então, como que ela faz essa trilha, essa trajetória toda para chegar num lugar que é ilusão, né? Qual que é a cura aí? Sim, porque é o que a gente falou no começo. O Frank, ele não é maquiavélico, maniqueísta. Ele não define o que é o bem, o que é o mal. A bruxa é boa, né? E o Mágico de Oz, ele é um farsante, né? Um mentiroso, uma pessoa que se aproveita, né, dos outros para estar num trono, mas na verdade não é isso, né? Porque esse mágico, ele nunca quis se colocar na questão do mágico, né? Aí tem a história paralela, que ele também se perdeu, assim como a menina, né? Ele trabalhava com um circo, que era muito comum na época, era o entretenimento da época, era o circo. Então, ele trabalhava como balonista, ventríloco, né? Que é aquela pessoa que fica imitando vozes no circo. Ele se perde no balão, vai para lá, e ele precisa, por conta das bruxas, se disfarçar, se fazer de conta que ele era mais poderoso, porque senão a bruxa iria prejudicá-lo, as bruxas más. Foi uma estratégia de defesa, né? Ele morria de medo dessas bruxas más. Ele já um homem, né? Tem a descrição, um homem enrugado, baixinho, careca. Ele, um homem, tinha medo daquelas bruxas. E aí ele fazia, com a voz dele, personagens de vários cantos da sala de recepção e montava como se fossem espetáculos, né? Então ele montava seres que passavam medo, bestas, né? Para que a pessoa sentisse aquele temor e falasse, nossa, que poderoso. Então, é truque do começo ao fim quando você tá com ele. Porque você chega ali na Cidade das Esmeraldas, né? E olha que interessante, Rê, falando um pouco das cores dessa obra, que é o verde, a cor preferida. Verde não, é o azul. Aqui é o amarelo. Juntos dão o quê? Se a gente misturar a corzinha fica verde? Sim. Então, olha aqui, ó, verde. Muito legal. Onde ela estava. Sim. E aí, ele é aquele farsante. Então, agora você vai pôr uns óculos mágicos. Então, eles põem óculos mágicos. Oi, Marisa! ele coloca os óculos mágicos, todos colocam, para ver que a região era verde, mas era uma farsa. E todos sabiam, né?
E é isso, é o acordo da ilusão. Eu quero te dar uma ilusão. Eu quero fazer um espetáculo de circo para você. Você aceita a plateia? É como se fosse um acordo entre o artista e a plateia, né? E a plateia embarca naquilo, e aquilo vira aquela cidade é uma grande ilusão. Sim, e aí, mas eu acho fundamental essa coisa da ilusão, né? Porque também é um processo de você entender que o que está fora não é uma resposta para o que você busca, é o que está dentro. Então, quando chegam lá uma outra leitura possível seria assim: eles chegam lá, né? Os três mais a Dorothy, querendo validar uma coisa que eles já tinham, né? Inclusive, ela tinha os sapatinhos de prata que poderiam levar ela para qualquer horário qualquer hora que ela quisesse, mas ela não sabia disso. Então, os quatro, na verdade, vão lá buscar coisas que eles já têm. Só que por que eles fazem isso? Eles precisam validar isso. Ah, se você não me der um sério, me coloca aqui com alfinete, porque senão eu não vou acreditar que eu tenho. Então, você delega, você projeta uma coisa que é sua, um poder de realização no outro. Isso que é uma grande ilusão, né? Que depois, né, quando eles assumem seus reinos e ela consegue vencer lá a outra bruxa, eles entendem, né, que eles têm mesmo isso dentro deles. Então, é o acordo da ilusão, é o acordo. Então, tem uma parte. Eu adorei que você destacou nessa fala, porque muita gente pensa que os sapatinhos da Dorothy são vermelhos. São prata, prateados. Filme clássico. E aqui a gente está falando das cores, e as cores são muito importantes simbolicamente no livro. Então, eu já pesquisei no Google, já vi gente que falou que a estrada de tijolos amarelos no original era verde, por causa da Cidade das Esmeraldas. Não é, gente, é só ler o livro, né? Então, os sapatos da Dorothy, eles eram prateados. O branco era a cor das bruxas. E aqui eu tenho um negócio muito que eu anotei em algum lugar, só um parênteses aqui, branco. Pureza, inocência, em muitas culturas indica espiritualidade. No sufismo indica sabedoria. Para os índios americanos é o espírito. Então, olha só, aquela observação. Ela é inocente. As bruxas têm a sabedoria, mas tem umas que usam para manipular os outros. Né? E essas são as más. Então, olha a inocência aqui como é um indicativo importante. Né? Ela está mais conectada, né? Ela tem essa conexão muito direta com esse inner self aqui, que tem essa pureza, que tem essa... Ela não tem um repertório, ela não tem o repertório da malícia, talvez, né? Tipo, eu vou usar esse espantalho e depois eu vou seguir meu caminho. Não é assim, sabe? É tipo, vamos, eu te ajudo a encontrar o seu cérebro. Sim. Né? Ela não, em nenhum momento, porque, por exemplo, você falou da validação do outro. O espantalho, ele tem sacadas geniais para saídas, né? Sim, sacadas, eles precisam enfrentar monstros e ele sabe. O Rê, a Marisa tá pedindo para você aumentar o seu volume. Ah, tá bom. Vou tentar. Então, ela podia falar, por que você tá me acompanhando, espantalho? Você já é super inteligente. Você não precisa de cérebro, ela não tem isso. Ela, vamos, você é isso, vamos pegar um cérebro para você. O Homem de Lata é uma pessoa, é um ser sensível, que não gosta de... E tipo, eu preciso de um coração, porque eu quero ser feliz. Ela, vamos! Ela não olha e fala, nossa, mas você já é, por que você não pede uma outra coisa? Então, né? Porque é uma percepção de cada um. Ô, Lu, pensei agora que são 17h54. A gente tem 1 hora, a gente vai terminar quanto tempo? Porque eu queria saber se tem alguma pergunta ou se a gente pode falar de alguma outra coisa.
Pode ser. Eu não consigo ver nada aqui, onde eu tô. Gente, vocês têm perguntas? Vocês querem que a gente explore algum detalhe aí do livro? Quem já conhece o livro e é fã? Eu acho que não, viu, Rê? Vamos terminar no barco. Então tá, porque eu queria falar, quando você falou do Homem de Lata e do Espantalho e desses outros, né? No momento, um dos meus momentos favoritos do livro, o livro é genial do começo ao fim, mas um dos mais favoritos é quando eles vão enfrentar a bruxa do Oeste, e aí vem... Agora ficou melhor o meu volume? Para quem perguntou, será que ficou melhor? Será que estão me ouvindo? Marisa, você pode responder aqui para gente o volume da Rê? Que eu aumentei um pouco. Será? Não sei. Bom, mas aí a questão que eu ia falar é que, assim, ele é um homem de lata, né? Todo revestido de proteção, de armadura. É uma coisa que fosse uma armadura. As articulações são... Se toma água, ele fica enferrujado. Então, ele tem toda uma proteção ali, mas, ao mesmo tempo, por dentro, ele tem um ser ali tão sensível, né? Ele quer um coração, mas ele já tem toda a sensibilidade que ele precisa. Mas naquela cena que eles vão vencer a bruxa, que eles vão lutar contra, né, a bruxa do Oeste, e ela manda os lacaios, né? Os lacaios dela atacarem os lobos, são os lobos, inclusive. Eu acho linda aquela cena que ele pega, a Dorothy está dormindo com o leão, e eu acho que o Totó também, e aí tá só o Espantalho e o Homem de Lata, e só os dois estão de pé, né? E aí os lobos estão vindo, ele pega o machado e fala assim, pode deixar, essa batalha é minha. Nossa, eu achei lindo, porque para mim isso simboliza assim que ele, com toda a sensibilidade que ele tinha, agora era o momento dele usar a dureza que ele tinha. E ele só ia conseguir vencer as suas batalhas contra os seus ataques dos egos inferiores ou qualquer coisa que você queira pensar ali, né? Representando os lobos, ele com a integração desses dois, é o caminho do meio. Nem tanta dureza, nem tanta sensibilidade, é ali, ó, no equilíbrio, na justa medida que você vence, né? Então, e isso acontece com o Espantalho também, né? Quando os corvos vêm, ele pensa no... Então, ele é todo molinho ali, né? Todo vulnerável com aquelas palhas e tudo, e ele vence o bando dos corvos com uma estratégia. Então, é a integração dessas duas forças, né? Uma coisa dialógica, não precisa ser dialético, tem que ser dialógico para que haja o equilíbrio. E isso, para mim, ficou muito claro nessa cena. É interessante você pegar o Homem de Lata como exemplo, porque as pessoas pensam, nossa, que incoerente, por que ele fez isso? Então, o Homem de Lata, ele começa chorando porque ele pisou num besouro sem querer e o besouro morreu. E ele se enferruja todo e fica todo, eu preciso de óleo. Uhum. E aí, em outro momento, ele vai com o machado dele e ele não pensa duas vezes em cortar a cabeça lá da besta para proteger os amigos e a ele próprio. Então, eu até pensei, nossa, parece muito com tipologia, funções tipológicas que eu estou estudando. Porque a gente que estuda um pouco de Jung, né, tem a função pensamento, sentimento, tem a função intuição e sensação. E a função sentimento, para Jung, não é aquele cara que fica chorando o tempo todo no filme romântico, entendeu? Não é aquela menina que fica chorando na TPM. O sentimento é uma pessoa que trabalha com valores, com certo e errado, com graus de importância. Então, se um negócio tá errado, a pessoa vai lá e corta. Nossa, você mentiu para mim. Você pode ser, tipo, a minha melhor amiga. Tá, corta, entendeu? Esse é o tipo sentimento. Ele trabalha com valores de importância, né? Uhum. Então, eu entrei muito nessa, né, da tipologia pensamento. Então, são o sentimento e o pensamento, ambos são funções racionais.
o sentimento ele é racional também, né? Quando você faz isso, você é racional. Uhum. Você não é só guiado pelo choro, pela emoção, pelo gostoso. Você tem uma racionalidade nas suas escolhas. E é muito legal, porque o pensamento, ele vai. Os corvos são. Sabe essas nuvens negras, esses pássaros negros? É como quadrinhos, gente. São corvos, né? E o espantalho vai lá e cara, ele domina o intelecto. Se não tiver a lógica, não, 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 isso daí não vou ver isso. E o sentimento, ele também. Ah, os lobos vieram, os lobos, né? Os lobos vieram e ele pá no lobo. Ele foi 40 vezes pá no lobo. O que, que é esse 4, né? Que a gente também A gente também lembra o 4. são 4 pontos da história, né? 40, 10 vezes o ponto da história. Então vai lá, vai lá. E as abelhas também. Então, a pessoa querendo atacar o corpo, né? Talvez pela sensação, e ele firme, não, vou aguentar, né? Então pode, aí a gente vai brincando com símbolos, com significados. Eu fiquei brincando muito com essa ideia de tipologia, né? Apesar de eu não conseguir ter identificado os 4 tipos, né? E o cara escreveu 30 anos antes do Jung ter lançado o livro Tipologia, os tipos psíquicos, né? Então eu fiquei brincando com isso. Ô, Lulu, você vai falar, quer terminar desse? Que me lembrei de uma outra coisa, mas pode terminar. Não, pode falar, Rê. É que falar em brincando com esses símbolos e com significados, eu fiquei pensando nos 4 elementos, né? E aí dá para associar cada um dos 4 elementos a cada um deles, né? Então, por exemplo, o espantalho, que é a coisa do cérebro, do pensar, é o ar, né? O homem de lata que busca o sentimento, que está querendo o coração, a água. E aí o leão é o fogo, né? Coisa da intuição, do movimento, da coragem que ele busca. E a Dorothy é a terra. Então tem... E tinha até o Totó também, né? Eu fico pensando, o Totó ali junto é uma coisa intuitiva, uma coisa da natureza selvagem que acompanha ela, Pode sabe? ser. Menino, essa intuição, essa ligação com a terra, né, com o animalzinho mais afetuoso, né? E olha que interessante, a junção desses 4 símbolos da terra, do ar, do fogo e da água na alquimia, gente. Alquimia, muito bem. Alquimia. Combinados, eles formam um pentagrama alquímico. Então, a terra, ela é para baixo com aquele corte, né? Sim. Isso está no livro do Dan Brown, que eu fiz até o sorteio, do Dan Brown, Demônios, Anjos e Demônios, que eu fiz. Aí tem o ar, que está aqui. Cortado também. Fogo. Água. E aí faz um pentagrama alquímico. E esse pentagrama alquímico, sabe o que isso vai se transformar na alquimia? O quê? Vai se transformar na estrela de 4 pontas. A estrela de Belém. Que coisa, né? Os 3 companheiros, né? Os 3, o espantalho, o homem de lata e o leão, podem ser associados aos 3 reis magos. Que coisa, né? Visitar Nossa, isso é muito lindo. de Jesus. Olha que coisa. Essa teosofia não é fraca não, né, Rê? Não é. Não. Ela é muito abrangente, né? Acho que ela dá margem mesmo. E o mais legal é que ela acolhe, né? Não é uma coisa que, tipo, isso aqui não é, isso aqui não é. Não, olha, isso é importante também, mas aquilo também é importante, mas aquilo também é. Então, na verdade, tudo faz sentido dentro do seu contexto, né? Porque tudo parte de uma grande coisa que é uma só.
e só recebe roupagens diferentes, né? Acho que o Frank Baum tinha muito isso. Sim. Gente, tem uma parte que eu queria ler para vocês. Eu gosto muito de trazer os trechos, né? Porque pode trazer, Lulu. Ele é uma pessoa fora do padrão, né? Como eu falei, o Frank Baum. Não é à toa, todos lá cristãos protestantes do meio oeste americano no começo do século XX, e o cara seguia Helena Blavatsky e a teosofia. Sim. E aí tem uma cena muito legal, onde todos eles estão no país da porcelana. Ah, nossa, eu adoro essa parte também, adoro. O equilíbrio é delicadíssimo. São bonequinhos pequenininhos e frágeis e lindos. E eles se sentem extremamente perturbados com a visita da Dorothy e os amigos, né? Com medo de quebrarem. E aí, no final, né, que eles estão indo embora desse país, todo cheio de frufruzinho, todo cheio de convençõezinhas. Não me toques. De não me toques. Literalmente, né? De convenções, de etiquetas. Aí, de repente, o leão, que é a coragem, né? Que ele é a coragem, é o fogo, né? Aí com o fogo. O leão, olha, gente, olha esse trecho. O leão ficou por último. Então, tomou o impulso. Eles estavam saindo do país da porcelana. O leão ficou por último. Então, tomou o impulso e saltou o muro. Mas, ao fazer isso, bateu com o rabo numa igrejinha de porcelana, fazendo-a em pedaços. Olha, o que você entende por isso, Rê? Foi uma provocação. Foi uma boa provocação, das melhores. Com uma luva de pelica, com uma inteligência, assim, uma sutileza, né? Eu fico mais maravilhada ainda, né? Com essa habilidade que ele teve de fazer esse cutucão, né? Dessa forma tão lúdica. Sim, delicada, quase imperceptível, né? Para quem não entende. Ô Lu, mas sabe o que eu queria te falar também? A gente está falando de elementos alquímicos, e aí eu lembrei que quando eu estava lendo isso daqui, essa parte, né? Fazendo essas associações com os elementos, eu conversando com meu filho, ele me chamou a atenção, né? Porque ele gosta muito também de alquimia, dessas coisas. E aí ele falou: mãe, nossa, os 3 elementos, tá parecendo os 3 elementos essenciais primordiais, né? Que deram a origem ao Big Bang alquímico, que são mercúrio, enxofre e sal. Então, também dá para associar o mercúrio ao ar, o enxofre ao fogo e o sal à água. E a comunhão desses 3 formam a terra. Ou seja, os 3 elementos aqui da psique formam a Dorothy. Mais um... Muito legal, muito legal. Seja... eu vou ler aqui uns comentários, tá, Rê? Tá bom. Porque eu não vejo nenhum aqui, Lu. Eu vou ler para você. Leia. Muito bom, meninas. Adorei as informações, conheço o filme, mas agora vou ler o livro. Ai, que bom! A Marisa, as tradições antigas que são ligadas mais fortemente à natureza colocam que o cachorro é o fio terra do ser humano. Olha, que bacana! A Marisa, ela tem conhecimento, viu? Obrigada, Marisa. Ó, a Marisa de novo. A estrela de 6 pontas, também chamada estrela de Davi, traduz a evolução e o equilíbrio de nossos centros de energia, os chakras. Opa. Vai ver que tem essa estrela de 6 pontas em algum lugar, né, Rê, da trama, do enredo. Os vestidos das bruxas boas, eles são todos de estrela. Tem a descrição da bruxa do norte que dá um beijo na menina. Isso é sensacional. Aqui, ó, o chakra, esse chakra aqui, ó. Ela dá um beijo bem aqui na menina. Aí ela fica protegida. Isso é lindo, lindo, lindo. E a menina fica protegida, ela não é morta por conta desse beijo.
na testa. De novo a Marisa, quando a gente falou sobre o país da porcelana, a intuição não tem chiliques, ela é simplesmente. Então, quando o Leão foi lá e pá, na igrejinha. Ele só foi, né? Ele foi. A intuição não tem chiliques, vai lá Muito bom. Eu acho também, concordo. Ai, que bom. Ai, deixa eu finalizar, né? Eu acho que já deu a hora, Lulu. Já deu. Muito obrigada, gente. Vocês estarem aqui com a gente, dando uma força, trocando ideias sobre o livro. Aliás, tem algumas considerações do filme, né, Beth? Elizabeth. O filme, eu fiz uma pesquisa, ele tem várias divergências com o livro, né? A gente está falando aqui algumas coisas que são só de cores, mas até o desenvolvimento, né? As provas, né? A Rê falou, cada companheiro ele vira rei de um pedaço daquele reino. Isso não é colocado no filme. O filme, ele teve até a distorção dele foi tão grande, o processo dele foi tão doloroso para todos os envolvidos, que ele história aí, né? Exatamente, que ele é conhecido até como anticonto de fadas, né? As pessoas veem o filme como uma curiosidade macabra que virou referência de como que chama aquele dia de ação de graças, para passar no dia de ação de graças, dia de Natal, porque parece ser um filme de família, mas o filme, por causa dos detalhes, né? Bastidores, está falando, né, Lu? Na produção, e também de estética, né? Porque a estética dele, ele é de 1939, o mais famoso, que tem a Judy Garland, né? Por exemplo, a Judy Garland, ela canta Over the Rainbow, que é Além do Arco-Íris. O arco-íris não aparece no livro. Você leu sobre arco-íris no livro? Não existe. Não vi, acho que não. Essa licença aí que eles têm para criar, para mudar isso, para mudar aquilo, para fazer as adaptações para caber no tempo também, né? Só que nesse caso tem histórias bem, bem tristes, né? Na produção que você me contou, né, Lu? Sim, ele é visto como um conto de fadas, um anticonto de fadas, por conta do processo doloroso que todo o elenco passou. Então, se vocês conheceram alguma coisa da Judy Garland, que ela foi uma grande estrela do cinema antigo, né? Ela é mãe da Liza Minnelli, que também foi uma atriz da Broadway, também fez filmes. Ela conta, né, numa das biografias, que ela foi assediada sexualmente pelos Munchkins, que eram os anõezinhos. Então, eles passavam a mão nas pernas dela, debaixo da saia dela, e ela era uma menina de 16 anos, né, fazendo um filme para crianças, para família. Tem uma outra, isso foi em outro site, acho que é Aventuras na História, que conta que a Judy Garland, ela já tinha 16 anos. E a menina tá aqui, ó, óbvio que essa menina, ela não tem 16 anos, ó, uma criancinha. Não sei se alguém se conseguem ver. Mas ela é uma menina bem miudinha. Ó, ela é bem miudinha. Uma criança que... E ela teve que fazer regimes com anfetaminas. Ela podia fumar para emagrecer. Nossa, não comer. Então, olha o que eles fizeram para Judy Garland, né? Que era estrela, para que ela se tornasse uma menina na primeira infância, e todo mundo fala que ela é uma menina de, no máximo, sei lá, 14 anos, no mínimo 14 anos. Ela caber, né? Ela tinha que caber num papel forçadamente. Forçadamente.
E é isso, né? O filme destoa completamente do que é o livro, né? Faz muitos anos, né, que eu vi o filme, mas os detalhes não batem e as pessoas entendem aquilo como um anticonto de fadas por conta desse processo. Dizem que dá para ver uma pessoa enforcada no filme, né? Meu Deus! Um dos Munchkins teria, durante a filmagem, teria cometido suicídio, e dá para ver isso na floresta onde eles passam dentro do filme. Meu Procurem, Deus. Gente. Então. O Homem de Lata também, a tinta, né? Que você falou que era uma tinta tóxica que passava no rosto dele, não é isso? Sim, o Homem de Lata ele foi substituído muitas vezes. Acho que duas vezes, duas, três vezes, porque eles colocavam alumínio e ele aspirava e aquilo danificou os pulmões. Então ele teve que ficar internado. Nossa. A Bruxa do Oeste, ela se queimou, ela ficou no rosto, no pescoço. Eita, nós. Então, né? Vai saber quais são essas forças do universo agindo desse jeito ou que as coisas aconteceram desse jeito, né? Sim. Mas o livro é sensacional, maravilhoso, cheio de recados para nós mesmos, cheio de insights. E eu e a Luciana Mion recomendamos fortemente que vocês leiam esse livro, mesmo já sabendo toda a história. A gente deu um monte de spoiler. Mas agora que vocês já conseguem, não sei, pensar com esse olhar, vocês vão conseguir, na leitura, identificar um monte de outras coisas, até que a gente nem falou aqui. Também não dá tempo, né? Porque não dá tempo. Passar aqui, eu fiz um diagrama aqui, ó. Mas não dá para passar em tudo. Por exemplo, um detalhe importante, né? A jornada da estrada de tijolos amarelos é só no pedaço do leste para a cidade das Esmeraldas. Ela não continua. Então, eles ficam perdidos, eles estão desconhecidos o tempo inteiro. Só o primeiro trecho da narrativa tem um guia, tem uma história, uma estrada. Depois não tem mais. Depois ela por ela. Então. Gente, eu também prometi fazer o sorteio dos mini livros. Então sorteia, Lu. Exatamente. Deixa eu ver onde estão esses mini livros. É só uma lembrancinha, pessoal, para quem quer, né, ter um mini livro. É só escrever lá depois da live, eu quero mini livro. E eu vou fazer o sorteio pelo mesmo mecanismo que eu fiz o do último romance. É só colocar lá, tá bom? E aí você manda pelo correio? Aí eu escrevo ali embaixo quem que mandou, quem que ganhou. E a pessoa tem que entrar em contato ou pelo xprotagonismox@gmail.com ou pelas redes sociais no inbox com o endereço e CEP. E eu mando pelos correios, tá? Que legal. Eu acho legal para dar para alguma criança também, né? Às vezes tem olha só, o livro é fofo, gente. Não é como original, né? Mas ele é todo fofinho. Olha como que ele é. Olha aí. É do Mágico de Oslo. Bom, frisar isso. Uma releitura dele, né? É uma releitura. Um reconto. E a Marisa tá perguntando, meninas, vocês gravaram essa live? Sim, essa live vai ficar gravada nos nossos canais. Eu espero, porque como a gente... O meu não deu certo lá. Ô, Lulu, eu queria terminar, já que a gente está terminando, eu queria ler uma coisinha aqui que eu estava vendo o Campbell hoje, o Joseph Campbell, que fez aqueles trabalhos e estudos lindos sobre os mitos e mitologias, né? E ele, né, fala também muito da jornada do herói e tudo mais, a gente falou disso hoje. Eu queria terminar com essa fala aqui, que é muito bonita para todos nós, para mim, para você e para todo mundo que está aí ouvindo. E depois eu posso ler uma coisa do Jung para gente? Claro! Nossa, fechamos! Meu
Ó, Vamos fechar com fechamento. Jung, vai. Vamos fechar com Jung. Super. Ó, Joseph Campbell e Jung, chave de ouro. Então vamos lá. Eu faço a chave e você faz. Eu viro e você fecha a porta, hein? Vamos lá. No Poder dos Mitos, ele escreveu isso, hein? Quando nos deixamos guiar pelos nossos sonhos, nos posicionamos em uma espécie de caminho que sempre esteve ali, à nossa espera. E vivemos exatamente a vida que deveríamos estar vivendo. Joseph Campbell. Nós somos os heróis, gente. É isso. Somos, todos nós. Nossa vida é o mundo de Oz também. Sim. Sim. Ó, aqui, esse eu peguei sobre o Anima Mundi, né? Eu até compartilhei na minha página pessoal, porque fala sobre essa questão dos objetos ganharem vida, né? E eu acho tão legal isso. Foi num seminário sobre o Zaratustra de Nietzsche. Não acredito, eu amo esse livro. Amo. Nossa, seminário sobre o Zaratustra de Nietzsche, Carl Gustav Jung. Os senhores sabem, objetos são coisas inanimadas. Eles ficam por aí pesadamente, não têm pernas ou asas, e as pessoas são frequentemente bem impacientes com eles. Por exemplo, este livro. Gostaria muito mais, estou certo, se estivesse colocado perto do centro da mesa, onde é seguro, mas eu o coloquei na beirada. É uma posição incômoda para esta pobre criatura, o livro. Ele pode cair, se machucar. Se eu estou impaciente e se o toco de um modo desajeitado, isto é um lamentável apuro para os pobres objetos. Então eles se vingam de mim, porque eu os maltrato. Então voltam-se contra mim e se tornam contraditórios de um modo peculiar. Eu digo, esses malditos objetos, coisas mortas, desprezíveis, instantaneamente eles ganham vida. Começam a se comportar como se fossem coisas vivas e animadas. Observaremos, então, que o filósofo alemão diz sobre... Aí ele fala em alemão, que eu não sei. E quanto mais os xingamos, mais usamos figuras de linguagem que insinuam vida dentro deles. Por exemplo, onde se escondeu aquele livro agora? Ou o diabo deve estar naquele relógio, onde foi parar? Objetos realmente apresentam qualidades perigosas às pessoas que são particularmente impacientes com eles. Eles pulam em nossos olhos, mordem suas pernas, trepam na cadeira e se colocam bem no ponto em que você se senta. Coisas como esta. Os óculos, por exemplo, se é uma cadeira com uma estampa encobridora, meus óculos vão buscá-la e se tornam invisíveis com os contornos, mesclando-se com a estamparia. A jarra de café certamente tentará colocar seu bico sob a asa da leiteira, de modo que, levantando a jarra de café, derramamos o leite. Mas tais coisas somente acontecem com pessoas impacientes, com os objetos. Então, diabos entram dentro desses objetos e nos pregam as mais extraordinárias peças. Eu acho maravilhoso isso. Anima Mundi, tudo tem vida, né? Nossa, como tem, viu? Meu Deus. Anima Mundi. Muito lindo isso. Obrigada, Rê. Obrigada, galera. Obrigada. Foi muito bom. Vamos Foi fazer mais vezes, Lu. Vamos conversar de outras obras. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, então. Beijo. Tchau. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muita gratidão. Muita gratidão, Rê. Beijo. Beijos. Tchau.